Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Live Aura em Tendências, a nossa primeira de 2025. Estamos aqui hoje com alguns dos especialistas da Aura Energia para falar de um tema bem complexo para esse ano. Qual que é a tendência de preço de energia para 2025? Então, acho que é um tema bem complexo. A gente vai ter aqui uma apresentação em torno de 45 minutos e a gente realmente espera que esses nossos inputs, os cenários que vamos apresentar aqui, ajudem você a tomar a decisão para o seu negócio, para a sua estratégia de contratação de energia. Estamos aqui hoje com a Valesca. A Valesca é a nossa gerente de preços e estudos energéticos. Valesca, boa tarde. Boa tarde, Diniz. Boa tarde a todos. Também, mais uma vez, aqui com o Bruninho. Bruninho, nosso gerente executivo de planejamento energético. Bruninho, muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Também hoje aqui contamos com o Rubinei. O Rubinei é trader na Aura Energia, e também doutor em meteorologia. Então, vai nos ajudar aqui a apresentar os cenários. Rubi. Boa tarde, Diniz. Boa tarde a todos que nos assistem. O material nosso dura em torno de 45 minutos. A gente já tem um chat aqui disponível para vocês, para que vocês possam fazer as perguntas. E no final, a gente vai interagir com vocês, respondendo e trazendo a discussão. Então, fique à vontade para fazer as perguntas. Antes de começar o material, na semana passada, a PCR organizou no Rio de Janeiro um evento que ela já faz anualmente, e ela trouxe uma enquete super interessante. A gente gostaria de usar um pouco a ideia dela, atualizar para os preços de mercado de hoje. Então, a gente tem uma enquete aqui, e a gente gostaria de deixar disponível para vocês responderem, que no final da enquete, vocês podem responder aqui pelo QR Code, no final a gente vai trazer o resultado e comentar um pouco do que apareceu. A pergunta é bem simples, ela é fácil de entender e difícil de responder. Com o preço de hoje, a R$ 385 por megawatt-hora do segundo semestre, você compra ou vende energia do produto segundo semestre de 25? Eu queria que vocês respondessem pelo QR Code. No final da live, como eu comentei, a gente traz as respostas e comenta um pouco do resultado. Que ela vai estar super engajada com o nosso material aqui. Uma outra novidade dessa live é que toda a nossa emissão de carbono, com gases de efeito estufa, elas estão sendo neutralizadas com o produto da Aura. Então, ela é uma live 100% carbono neutro. E a gente, no final, vai ter um presente especial para todos vocês, onde vocês vão poder ter um desconto no produto que a gente tem hoje aqui na Aura, que é uma plataforma onde você pode acessar, ter uma calculadora, onde você consegue ver certinho a sua pegada de carbono, no seu deslocamento, no seu trabalho. E ali a gente vai ter um cupom de desconto para que você possa neutralizar a sua pegada diária de carbono. Então, isso aqui a gente volta a falar um pouquinho desse tema no final. Vamos aproveitar aqui, então, o nosso tema. Valesca e Bruninho, quero passar a bola aqui para vocês. Eu queria que vocês iniciassem essa nossa discussão, trazendo um pouco de como é que foi o final de 2024, toda a parte de meteorologia e preço, e como é que a gente abriu. A gente está quase se aproximando aí do final do período úmido, do final do verão. Queria que você trouxesse um pouquinho do panorama fechamento de 24 e início de 25. Por favor. Perfeito, Diniz. Aqui a gente separou 2 tópicos para abordar todas essas questões. Então, o primeiro tópico aqui vai ser o acompanhamento do sistema, ter essa retrospectiva e falar um pouquinho do que pode acontecer nos próximos meses, e um panorama de mercado e algumas projeções, que eu acho que é o que todo mundo quer saber aqui na live. Então, começando com esse primeiro tópico de acompanhamento do sistema, a gente entra aqui na parte de meteorologia, trazendo uma retrospectiva do último TRI. Então, o que aconteceu de outubro a dezembro de 24, tanto em termos de anomalia de precipitação, quanto em termos de anomalia de temperatura média, tá? Então, o que a gente observou nesse trimestre foi uma anomalia de precipitação positiva. Por mais que ali agosto, setembro e outubro do ano passado tenha sido ruim, a gente enfrentou piores do histórico ao longo de 2024, a gente entrou num período úmido bom aqui, Então, novembro e dezembro foram meses que o Sudeste performou muito bem. Então, a gente viu ali uma performance bem próxima da MLT no Sudeste, fruto aqui de uma anomalia de precipitação positiva no centro-sul do país, E aqui, no outro lado, a gente tem a anomalia de temperatura, com uma anomalia positiva. A gente observa aqui que quase em todos os estados essa anomalia foi positiva, mas um destaque especial para o mês de outubro, tá? Que se a gente olhasse esse gráfico especificamente do mês de outubro, ele ia estar bem laranja, A gente vê uma anomalia bem positiva de temperatura nesse mês de outubro. Agora, começando o ano de 2025, o janeiro, a gente já começa a ver uma anomalia mais negativa de precipitação no centro-sul do país, enquanto o centro-norte ele apresentou uma boa precipitação, A gente vê ali anomalias positivas, principalmente na região norte e nordeste.
E do outro lado, em termos de temperatura, né, a temperatura ela ficou mais dentro da média, quando a gente observa a anomalia média, mas não vamos nos deixar enganar, porque se a gente olha aqui esse gráfico em termos de anomalia máxima, alguns dias aqui a gente atingiu máximos elevados de temperatura, o que fez com que o mês de janeiro atingisse aqui 4 recordes consecutivos de demanda máxima instantânea, né? Então, isso foi quebrado depois no mês de fevereiro, mas foi um mês com vários recordes consecutivos de demanda máxima, tá? Passando agora para o fevereiro, o fevereiro, sim, a gente já vê uma anomalia bem negativa, né? Acho que em quase todo o SIM, bacia de interesse, a gente já vê uma anomalia bem negativa. Essa chuva ela ficou mais concentrada ali no extremo norte do país. A gente vê ali mais ao norte da região norte, né, essa chuva, indicando aí o que a gente vê reflexo da diminuição das zenas ao longo do mês de fevereiro, né? A gente vai observar nos próximos slides essa diminuição. Então, o mês de fevereiro começou com essa diminuição das afluências, poderia indicar ali uma quebra desse período úmido bom que a gente via vivenciando desde o final do ano passado, né? E essa diminuição de chuva trouxe aqui esse reflexo em aumento da temperatura. Então, no mês de fevereiro, essa anomalia ficou bem positiva no centro-sul do país, né? Foi o que a gente observou. Alguns estados aqui superando aos 2 graus, né, acima do que é esperado para a época do ano, tá? Eu acho que nesse ponto, o importante a gente olhar aqui é que a temperatura ficou maior nos lugares que tem mais consumo também, né? Então, região sul, região sudeste pegou bem aqui no estado de São Paulo. Acho que quem está por aqui também lembra muito bem dos momentos de calor que a gente teve ali durante fevereiro, e também foi meses subsequentes recordes de demanda, né? E não só da demanda máxima, como foi mais janeiro, mas também da demanda dos subsistemas. A gente viu o recorde no norte, viu o recorde no sudeste. Então, foi um mês se não for uma virada em absoluto, já demonstrou que talvez o período úmido não fosse ser o que foi de outubro a janeiro ali, né? Já foi alguma coisa diferente. Deixa eu provocar também, trazer o Rubi aqui, um pouquinho da palavra do especialista também, e trazer ele para o nosso bate-papo aqui. O Rubi, a gente a Valesca mostrou aqui, né, a previsão de anomalia e temperatura até para maio. A gente consegue expandir isso por mais meses? Eu queria que você comentasse um pouco de tendência temos alguma tendência de Laninha, El Ninho, neutralidade, temperatura de oceano. Um minutinho, você consegue resumir um pouco disso daí, por favor? Eu faço aqui um belo resumo para a gente conseguir ter um norte aqui do que pode acontecer, tá? Acho que 2 pontos importantes aqui que a Valesca trouxe para a gente, né, sobre chuvas no janeiro e no fevereiro também, é que elas foram moduladas por sistemas, né, de menor escala. Então, a gente não tem, nesse momento, uma atuação de um fenômeno de grande escala, como um El Niño, oscilação sul, que é capaz de modular a precipitação. Então, a gente está muito dependente de sistemas de menor escala, como aconteceu em janeiro, né, uma zona de convergência que atuou ali, trouxe precipitação abundante, e depois no fevereiro, por outro lado, um sistema de bloqueio ali, uma alta pressão que atuou sobre o continente, prejudicando as chuvas e com isso também diminuindo fortemente as afluências, tá? Daqui para frente, a gente continua sem um fenômeno de grande escala com capacidade de modular essa precipitação, e é por isso que a gente tem visto, então, sistemas transientes um pouco mais enfraquecidos e até se deslocando sobre o oceano de forma mais rápida. Isso por conta de um aquecimento no Oceano Atlântico que tem atraído muito mais os sistemas atmosféricos transientes que causam precipitação sobre boa parte do sul e sudeste. A gente deve continuar assim para os próximos meses, tá? A gente tem um sinal de precipitação abaixo da média e, por isso, também prejuízo nas afluências, né? A gente tem até alguns sistemas que vão avançar, mas com uma precipitação ainda muito aquém. Detalhe, hoje a gente inicia o outono. Então, a gente começa a ter uma precipitação cada vez menor já sobre o sudeste, né? E aí a gente deve, então, ter condições aí de precipitação muito abaixo da média, ou até pouco abaixo da média, e afluências muito ruins, ainda que para esse período, para o abril, maio e junho. Por enquanto, o prognóstico que a gente tem é esse, e a gente vai ver os desdobramentos daqui para frente que isso podem trazer para o nosso mercado. Perfeito. Esse prognóstico de março abriu exatamente isso, né? Os modelos não estão indicando precipitação nas bacias de interesse, já é um período de transição para o período seco, mas só fazer um gancho com isso também em termos de temperatura, o que a gente pode esperar.
a gente tem essa correlação, né? Quando não tem essa precipitação, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas. Então, os modelos indicam uma tendência de temperatura mais elevada para esse trimestre de março a maio, né? A única exceção fica a região norte, que ainda continua com uma precipitação considerável, né? Isso reflete também na ENA prevista, mas para as demais regiões continua uma expectativa de abaixo da média, né, Rubio? Agora, mudando um pouco do tópico, né, passando um pouco para o consumo e carga, na parte superior a gente tem o gráfico que mostra a variação de consumo de energia por segmento, né? Então, a gente tem aqui residencial, comercial, industrial e o total, considerando esses segmentos. O que a gente observou no último trimestre, pelo menos aqui do lado da indústria, elas vêm com percentuais acima do mesmo período do ano anterior. A gente vem observando isso desde o início do ano. E em termos de residencial e comercial, esses segmentos eles foram bem puxados por temperatura ao longo do ano passado, né? Então, principalmente ali setembro, outubro, a gente vê esse aumento no consumo residencial e comercial muito puxado por temperatura, enquanto a indústria ela segue ali entre os 2,5%, 3% a 4% de crescimento. E o que acontece foi, em novembro a gente teve esse consumo total ali puxado por todos esses segmentos, né? Já em novembro, o segmento residencial, com essa queda de temperatura, ele diminuiu, o que era observado em relação ao ano anterior, assim como o comercial também teve uma redução. Então, quem continuou segurando esse aumento de consumo foi a indústria. Em dezembro, o que a gente observou foi um consumo total até se retraindo em relação ao ano anterior, né? Quem puxou somente foi a indústria, enquanto os outros segmentos tiveram um consumo abaixo, né? Então, aqui no janeiro, voltou novamente a ter uma puxada pelo segmento residencial, mas o comercial ainda segue negativo em relação ao ano anterior, percentual, né, em relação ao ano anterior, e a indústria segue aqui segurando nos 3% de aumento, né? Então, no total, o consumo foi 0,7% acima do mesmo período do ano passado, né, esse janeiro. É muito puxado aqui pela indústria, e a gente coloca um destaque para o segmento automotivo e metalúrgico, que subiram, né, essa carga em 3%, tá bem? Acho que um comentário aqui vendo um pouquinho do prognóstico, né? A indústria, ela tem sofrido menos oscilações, né? Dá para ver ali pelo gráfico, menos oscilações, um pouquinho menos no último mês do que tem de dado ali, mas nada muito distante do que a gente viu no histórico, dá para ver aqui pelo gráfico, né? O residencial e o comercial muito responsivo à temperatura, então acho que é um ponto de atenção, porque a gente está vendo baixa precipitação do março em diante agora, né? E com elevação de temperatura, estava tendo na sua fala anterior, então é um ponto a gente prestar atenção aqui em como vai ser o consumo do abril em diante. Assim, a gente não tem esses dados abertos ainda pela EPE no fevereiro e março, mas tudo indica que com a temperatura que a gente observou no fevereiro, que a gente vai ter um crescimento importante ali, puxado também não só pela indústria. Né? Então, essa correlação ela é bem forte, ficou bem clara nos últimos anos e fica cada vez mais fazendo parte aí da dinâmica de consumo e formação de preço. Né? A temperatura, por óbvio, sempre foi uma variável mega importante, mas essa puxada que o residencial e o comercial deram no último ano alavancaram a importância desses segmentos para o consumo total. Assim, né? Perfeito. Possivelmente em fevereiro a gente vai ver mesmo um aumento aqui dessas duas classes, né? E isso até refletido no gráfico de baixo, aqui a gente mudando o que é carga de energia no centro de gravidade do SIM. A gente observa um crescimento elevado, frente ao que foi observado no ano passado. Então, a curva em azul é o que a gente tem realizado até então e projeção do PMO de março para os próximos meses, e a curva em lilás é o mesmo período do ano passado, né? Então, janeiro ele já teve um aumento aí de 4,4% frente ao ano passado. Fevereiro, muito por conta de temperatura e também de questões de feriado, né? A gente teve aqui quase 7% acima o consumo. E lembrando que foi no fevereiro que a gente teve esse recorde de demanda máxima instantânea, 105,5 gigas, mais ou menos, por volta das 2h50 da tarde. E a expectativa é de continuar um crescimento até que considerável, né, ao longo dos próximos meses em relação ao último ano. Quando a gente observa a carga acumulada de janeiro a março, a gente está falando de 4 gigas acima do mesmo período do ano passado e 5%, né? E a carga anual, a estimativa é um crescimento de quase 4% também. A gente está falando de 3,7%, tá? Então, é um crescimento acima do PIB esperado.
bem? Agora, entrando em termos de energia natural fluente do sistema, a gente teve aquele overview do que aconteceu em termos de precipitação, né? Mas como isso foi refletido, de fato, em energia que o sistema pode gerar, a gente observa que no ano passado passamos por vários meses com uma hidrologia ruim, enquanto a gente teve ali em novembro e dezembro uma transição para esse ano com uma performance próxima da média, né? O que acontece é que agora, em março, até reflexo da recessão das chuvas que a gente observou em fevereiro, essa perspectiva está ruim, né? Então, aqui para março, a gente teria um SIM segundo pior do histórico, com 61% da MLT, e a projeção ainda continua ruim para os próximos, pelo menos, 3 meses, né? E o reflexo dessa ENA, em termos de armazenamento do sistema, energia armazenada, é uma diminuição nos níveis de armazenamento. Desde depois ali da crise hídrica, a gente viu um aumento, né, seja por melhora na hidrologia, seja por despacho fora da ordem de mérito. Esses níveis ficaram mais elevados em relação à média dos últimos 10 anos, que é a linha intracejado, né? Mas a gente vem deplecionando os níveis. Então, quando a gente observa, ainda é natural, de março em relação a fevereiro, você ter um aumento nos níveis de armazenamento. Mas o que a gente observou é um deplecionamento, então, de fevereiro para março está existindo esse leve deplecionamento, e o armazenamento vem andando quase de lado, né? Alguns momentos deplecionando e andando de lado, sem essa perspectiva de melhora para os próximos meses, tá? Então, a gente ficaria aqui 1,2 pontos percentuais abaixo do verificado no ano passado, mas ainda é um nível muito alto, né? Quando a gente compara com os últimos 10 anos, isso é 12 pontos percentuais acima. Então, os níveis ainda estão elevados, só que reduzindo frente aos últimos anos, né? Só um ponto aqui que é legal de deixar para todo mundo refletir, assim, olhar o histórico é mega importante, mas a matriz energética mudou um tanto, né? E o uso do reservatório mudou também, né? O uso múltiplo da água mudou bastante ao longo dos últimos anos. Então, o 70% de hoje, fatalmente ele é usado mais rápido do que era o 70% há 10 anos. Então, a complexidade que está o setor, então, entra renovável, sai renovável, caso da solar, tem partidas e paradas hidrelétricas de forma mais constante durante os dias, isso traz um uso do reservatório diferente. Então, a gente tem um pouco de paradigma sendo quebrado nos últimos 2, 3 anos, que a gente olhava para isso aqui e pensava que um reservatório de 70% ia responder por piso, né? Preço, piso, quase o ano inteiro, né? E não é isso que está acontecendo, e acho que tem muito a ver com... A gente vai falar de modelo, mas tem muito a ver com o uso do reservatório em si. O uso da água mudou bastante, né? Perfeito, exatamente. Agora, falando um pouquinho de como está a oferta no sistema interligado, né? A gente tem a evolução da potência instalada aqui do gráfico da esquerda. Isso é baseado no PMO de março, então a gente trouxe um histórico e o que é a projeção do ONS, né, ali que a gente tem no PMO. E hoje a gente traz alguns destaques, principalmente para a MMGD, um que a gente gostaria aqui de destacar. Em 2021, a gente tinha uma potência instalada de 10 gigas, e de 21 para 24 isso cresceu de forma exponencial, né? Então, 24 a gente tem 36 gigas instalados ao final do ano passado, né? E isso vem crescendo. Só nesses 2 primeiros meses do ano já foram instalados 1,4 gigas de MMGD. Então, ainda continua um crescimento acelerado, né? Eólica também teve aqui a sua importância no crescimento da matriz e continua tendo, até porque quando a gente observa o crescimento daqui para frente, ele está muito pautado nessas 3 fontes, né? A gente está falando de eólica, solar, centralizada e MMGD, com destaque grande para MMGD, porque o grosso desse crescimento está voltado para essa fonte, né? Quando a gente fala de solar centralizada e eólica, o crescimento está muito mais pautado nos anos de 25 e 26, e o restante do horizonte está crescendo aqui, basicamente com MMGD, tá bem? Ô, Valesca, deixa eu só aproveitar, esse gráfico é super interessante. Esse ano a gente vai ter, em mês de julho, né? Julho não, o leilão de reserva de capacidade. E ele vai mudar bastante ali, possivelmente é o gráfico da esquerda, principalmente, né? Que é o gráfico de potência instalada. Ele ele não muda o gráfico da direita, né, em geração, mas ele vai mudar, né, o gráfico da potência disponível ali. Uhum. O que vocês estão vendo? Qual que é a expectativa que vocês imaginam aí para a concorrência, né? São leilões de fonte hidráulica e térmica, né? Então vão ter os 2 produtos, tem alguns já para 2025. Vocês conseguissem dar um overview, né, do que é esperado para esse LRCAP aí?
Acho que você Perfeito. pode daqui a pouco, só para dar um contexto, assim, o leilão de reserva de capacidade, o Diniz comentou, né, que talvez não mude muito o gráfico da direita, mas o que é a ideia do leilão? Só para quem está um pouquinho menos habituado aqui ao conceito, a ideia é que o governo está sentindo falta, o ONS está sentindo falta, né, em alguns momentos, em energia no consumo de ponta ali, né, no momento que desce a solar, no momento que a eólica ainda não está em plena geração, a gente tem ali um gap, potencial gap no futuro, assim, de um pouco de energia naquele momento, potência naquele horário, para atender às demandas líquidas máximas assim que a gente tem no setor, né? Então, a ideia é que nesse leilão a gente consiga contratar fontes despacháveis rapidamente para atender essas oscilações das fontes renováveis, em geral, mas esse crescimento da demanda em horários específicos, né? Então, se quiser entrar um pouquinho nos detalhes do leilão, mas acho que era importante só a gente colocar um Exatamente, até pouquinho disso. corroborando pelo crescimento da matriz que a gente vê, né? Quando a gente fala em termos energéticos, a gente está pautado em fontes intermitentes, que seriam eólica e solar, abrindo essa necessidade cada vez mais de leilões para atendimento da ponta, né? Então, o que vai ser leiloado nesse leilão está previsto agora para o meio do ano. Já teve o cadastramento, né? Então, foram 74 gigas cadastrados de fontes aqui térmicas e hidráulica, né? A hidráulica foi 5,5 gigas. E tem diferentes produtos, né? Então, quando a gente olha no horizonte, vão ter um produto para cada ano, começando aqui para 25, né? E a partir de 28, podendo ser térmicas novas, né? 2030 seria a data da hidráulica, mas a partir de 28 seriam térmicas novas e de 25 até 30 também térmicas existentes. E por que térmicas existentes? Porque passou aqui ao longo de 24, 25, tivemos muitas térmicas com fim de contrato. Então, isso abre a possibilidade dessas térmicas serem recontratadas com o intuito de atendimento da ponta, né? Mas em grandes números é isso, né? E fica a dúvida de quanto seria contratado em si, né? Esse número tem um range grande, depende muito. Essa demanda a gente só vai saber na época do leilão mesmo. Mas alguns estudos do PDE demonstram que lá em 2030 isso pode ser em torno de 10 a 16 gigas contratados no total. Então, aqui a gente está falando da contratação de térmicas e hidráulicas, né, chegando entre 10 a 16 gigas, tá? Bem, no gráfico da direita aqui a gente compara geração em si, né, de cada tipo de fonte. A gente observa que em março de 25, a geração hidráulica ela foi menor do que o ano passado, né, fruto do que a gente vem observando de uma hidrologia em recessão. Mas o que a gente aponta aqui como destaque é até a participação dessas fontes renováveis eólica e solar, né? Então, no mesmo período do ano passado, a gente gerou aqui em torno de 16 gigas médios para o primeiro TRI, o que correspondeu quase 19% da carga do período. E agora, nesse primeiro TRI, com a expansão forte das renováveis, a gente observou 21,3 gigas médios de geração, o que correspondeu em 21% da carga desse período, né? Então, a gente vem aumentando a participação dessas fontes intermitentes no atendimento da demanda. Tá bem? Acho que é um tema que pode só vir para a pergunta depois, dependendo do interesse da turma aí. Mas ali é um gráfico que a gente desconsidera todo esse problemão que todo mundo tá vendo aí, que é o problema do curtailment nas renováveis, né? A gente viu aí numa ordem, se não me engano, se não me falha a memória, aqui em fevereiro, algo na ordem aí de 4 gigas, mais ou menos, cortados, né? Era mais ou menos isso, né? De razão elétrica, que foi o maior, né, motivo em fevereiro, foi em torno de 4 gigas de Pois é. eólica e solar. Então a gente tinha um potencial de 4 GB e mais o energético, mais confiabilidade, então alguma coisa perto de 4,5 GB no fevereiro, que aumentaria aquele número caso, claro, tivesse demanda, disponibilidade de linhas de transmissão, mas a gente está falando de um recurso e uma potencial geração enorme ali, né? Então você já foi naqueles 18% ali, que estava ali, 21% agora, né, nesse período, fatalmente seria maior do que isso, chegaria a 25% provavelmente, sem considerar isso. Então é de fato um recurso enorme que a gente tem à disposição para melhor uso e benefício, né? Sem dúvidas, com a indisponibilidade do linhão de Belo Monte, né, que ocorreu ali no final de janeiro e se estendeu a um período de fevereiro, a gente observou cortes elevados por razão elétrica, né? Então, a gente não está nem falando daquele corte que não cabe na demanda. É um corte que foi ocasionado por um motivo externo, né? Perfeito. Bem, agora entrando numa retrospectiva do preço mensal, do que aconteceu e vem acontecendo em março, né? Ali em 21, o preço foi bem
impactado pela crise hídrica, mas não vou ir tão longe assim. 21 só mostrando que foi o último período que a gente viu preços mais elevados, né, antes aqui do final de 24. Passamos por um tempo considerável aqui com preços perto do piso. E ao final do 24, como a gente veio comentando, tivemos recordes da região sudeste performando entre os piores do histórico. E agosto, setembro e outubro, que foram meses também de temperaturas elevadas, a gente observou um aumento da demanda, junto com essa piora na hidrologia, os preços subiram, né? Então, ali a partir de agosto, esse preço começou a subir até atingir 480 no outubro. Mas ressaltando que a gente teve a pior ENA aqui de agosto, setembro e outubro, né? Então, esses preços refletiram essa hidrologia ruim. Depois, com esse início de período úmido em novembro e dezembro, performando bem, próximo da média, esses preços reduziram, né, com uma carga um pouco menor também, e continuaram reduzidos aqui até meados de janeiro e fevereiro. Né? De fevereiro começou a responder preço, a gente observou ali que, enfim, fevereiro fechou em torno de R$ 94,00, isso na região sudeste e sul, começou o descolamento de preço ali, né? E em março, a gente está agora, enfim, isso aqui era uma projeção, está até mais alta agora, né? Estava R$ 317,00, também com descolamento entre os submercados, tá? O Valesca, deixa eu só aproveitar também. A gente viu lá no comecinho, então, né, a gente está com um reservatório bem melhor do que a média dos últimos anos, né, ainda é um reservatório aparentemente tranquilo para um final de período úmido. ENAs, né, baixíssimas, né, acho que o mês de março é um dos piores, o mês de abril, a tendência de ser, né, ali entre os top 10 piores ali, mas se não o pior, né, acho que existe uma previsão disso aqui. E a gente já está vendo, né, um modelo despachando térmica muito antes, né, do início do período seco, né, coisas que a gente não via, né, no retrospecto passado, mesmo na crise hídrica lá que você mencionou em 21, em março a gente não tinha tanto despacho térmico. Né, então, tinha uma máxima do setor que preços de segundo trimestre era sempre no piso, sempre comportado. A gente sabe que o ano passado, né, uma das últimas atribuições do CEPAMP, ele aprovou, né, o New Wave híbrido, e as alterações, né, nos modelos de otimização, a gente tem os fatores de aversão a risco, então ele mexeu ali no alfa e no lambda, então nos parâmetros do CEVAR. Isso aqui reflete já um pouco, pela tua experiência, o que existe um comparativo, né? Pô, se a gente tivesse em março com outro, a gente não estaria despachando. E eu sei que é uma pergunta que deve vir aqui no chat, mas a gente já podia antecipar esse slide aqui e falar um pouco, né, do como foram essas alterações e responder um pouco do que aconteceu em março já. Joia. Bem, de fato, 2025 a gente iniciou com esse novo modelo, né, o que a gente chama de New Wave híbrido, a gente até comentou na última live, né? E o que ele é, New Wave híbrido? Na verdade, a gente individualiza a representação das hidráulicas que antes eram feitas em blocos, que a gente chama de reservatório equivalente de energia. Agora, a gente individualiza a representação de algumas restrições para os primeiros 12 meses do modelo, né? E quando foi proposta essa alteração, observou-se a necessidade de uma versão a risco mais criteriosa. Né? Então, antes, o modelo ele trabalhava aqui com CEVAR, par de CEVAR, que a gente chama, né, de 25 35. O que significa isso? Né? Ele olha para as 25 piores séries do modelo em termos de hidrologia e dá um peso adicional para elas de 35%. E houve-se a necessidade de atualizar isso para parâmetros um pouco mais avessos. Né? Então, esse 25% passou para 15%, ou seja, ele está olhando as 15 piores séries, e aumentou o peso dados a ela para 40%. Então, isso aconteceu aqui em 25, janeiro de 25 está valendo, e o propósito disso foi evitar de chegar, de fato, ali num período seco, deplecionando muitos níveis e ter que não despachar antecipadamente essa térmica e, às vezes, até despachar térmicas mais caras. Né? Então, quando foi feita essa calibragem do modelo, a CEPAMP olhou tanto em termos de despacho térmico, evitar ter um fora-mérito, tudo que foi fora-mérito, tentar colocar isso para dentro do modelo, né, para não onerar o consumidor, e redução de encargo. Então, isso foi o objetivo quando se analisou o modelo e a versão a risco. E o objetivo dele é tentar antecipar esse despacho térmico em momentos adversos. Né? De fato, ele vem observando isso, porque como a gente comentou, a gente está passando por um momento adverso de hidrologia. Começou ali a refletir no meio de fevereiro em diante. Em março, a gente está falando dos piores do histórico, a gente está falando de uma carga elevada.
Então, o modelo vem refletindo essa necessidade de um despacho térmico antecipado, né, para evitar de chegar no período seco e despachar térmicas bem mais caras, ou até mesmo antes disso, ter que ter um despacho fora da ordem de mérito. Tá bem? E a gente sabe que tem no mercado uma discussão, né, de foi de mais, foi de menos em relação a apertar o parâmetro. Isso eu acho que vai ser respondido com o tempo e estudos que vão vir, assim. Mas o fato é que, para o que foi a ideia ali da CEPAMP e tudo mais, a gente não está vendo o despacho fora do mérito, assim, exceto um momento muito específico de restrição elétrica que aconteceu, mas a gente não está vendo. Então, pode-se discutir se está sendo melhor, de fato, o uso ali, se está salvando o reservatório suficiente para aquele preço, aquele custo que está sendo associado ao PLD especificamente, mas o fato é que a gente viu uma redução drástica de despacho fora da ordem de mérito, que parece ser a visão do ANS nesse momento também. Então, esse modelo trouxe isso. Ele é polêmico em algum nível, mas ele trouxe uma mudança importante para a formação de preço, assim, acho que todo mundo que tem energia como qualquer fator de decisão, e todo mundo que tem, é de se prestar atenção, e é uma nova dinâmica, de fato. Boa. Exatamente, é uma nova dinâmica até no sentido de armazenamento, né, que a gente vinha conversando, que ele vai olhar para armazenamento, mas também vai olhar para essa hidrologia, porque é difícil prever no modelo que vai acontecer o segundo pior histórico, por exemplo, né? A gente está falando um modelo que olha New Wave, por exemplo, 5 anos à frente. Então, capturar essa pior hidrologia pode ser algo complexo para o modelo, né? Algum evento extremo. Aqui a gente só abre em termos horário, né? O que aconteceu em fevereiro e março. Com alguns momentos, esse preço ele vai para o piso, principalmente aqui no final de semana, né? Essa curva do Sudeste ela vai para o piso ali no meio do dia. Mas a gente tem esse descolamento entre os submercados, né? Ali em cima a gente tem a tabelinha do que é Sudeste e o que é Nordeste. Então, o Nordeste ele continua ali no piso em todo momento. E o que a gente observa é essa curva de Sudeste e Sul oscilando ao longo do dia, né? Tendo algum reflexo até do que a gente chama de curva do pato. É possível observar, principalmente aí aos finais de semana. Tá? Acho que esse é um tema que voltou. Ele não é nenhuma novidade do setor, né? Acho que o descolamento dos mercados sempre existiu, mas era muito mais ali no norte com os outros. Mas acho que esse é um ponto interessante que vale a gente dar um destaque aqui para todo mundo, pelo risco que ele traz, né, para o negócio. Então, assim, consumidores que têm consumo no Sudeste, contrato no Nordeste, comercializadores com uma exposição relevante em submercado, né? Então, a gente está vendo algumas semanas aqui de descolamento de 350, né, podendo, em alguns meses, aí, nas semanas futuras, que a gente acha que esse descolamento ainda perdura, pelo menos até maio, com uma intensidade forte. Então, aqui sim é um fator de risco muito importante, né? Então, é muito bom, é super importante, né? Redear quando consegue redear, porque realmente o impacto mês a mês ele pode ser muito grande, né? Tanto para comercializadores como para consumidores. E para clientes que têm um consumo no Nordeste, aqui é um bom ponto na hora de negociar o contrato, né? Sempre ter a ciência que se eu tenho um consumo no Nordeste, estou negociando uma compra no Nordeste, vou pleitear por um preço mais barato pelo Sudeste, até por esse efeito. Então, acho que aqui é só para pontuar o destaque. E o gráfico aqui é muito claro, né? Então, você vê as linhas ali de Norte e Nordeste sempre, né? Ali no mínimo regulatório, enquanto o Sul e Sudeste swingando ali para cima. Né? Essa dinâmica se altera ao longo do ano, né? Vai depender do balanço energético de cada região, mas esse é um super momento aí para consumidores do Norte e Nordeste realmente angariarem contratos bons aí. Então, acho que tem muito gerador nessas regiões, né? Que procuram clientes ali e, de fato, é um momento interessante. Bem, agora vamos passar para a etapa 2, que eu acho que é o que o pessoal está mais curioso para saber, né? O panorama de mercado e as projeções. E eu até passo a palavra para o Rubi aqui, viu? Boa, legal. Obrigado, Valesca. Bom, aqui a gente tem dois gráficos muito interessantes, né? O que eles trazem para a gente? A evolução do preço de alguns produtos, né? E ali a gente tem, então, no primeiro gráfico, no eixo Y ali, o preço em reais por megawatt-hora de energia fonte convencional no Sudeste. E o que a gente observa ali no eixo X são alguns produtos, né? Então, a gente tem o primeiro produto, que é o segundo semestre de 2025, posteriormente o ano de 2025 e lá no final o produto de energia convencional no ano de 2028.
é bem interessante esse gráfico, porque a gente vê que as curvas mais abaixo são os preços negociados para cada um desses produtos em outubro e dezembro de 2024, né? Onde a gente tinha também um modelo um pouco diferente, ninguém ainda tinha muito essa sensibilidade do que vocês trouxeram de um novo modelo, de um New Wave híbrido, com parâmetros mais avessos a risco. E já as curvas com preços mais elevados, né, a gente observa ali dos produtos negociados já a partir de janeiro de 25 e março de 25. Aqui também vai um disclaimer, né? A gente produziu esses gráficos há alguns dias, algumas semanas atrás, então a gente observa esse do segundo semestre de 2025, hoje na casa ali dos R$380, e o 2026 sendo negociado já ali na casa de R$250, tá? Pontos importantes aqui que a gente até pode levar para o segundo gráfico, que é a resposta à fluência também, né? Então a gente observa no segundo gráfico uma mesma evolução de preço, mas aí focando só no produto de 2026 de energia, e do lado esquerdo ali a gente observa, né, no eixo Y os preços desse produto de 2026, e no eixo mais à direita uma correlação com a energia natural fluente. Então, nitidamente, a gente observa na curva de preços, né, nessa curva rosa, que na série temporal, desde outubro de 2024, evoluindo até março de 2025, que esses preços foram se elevando fortemente, e essa maior pressão nessa elevação de preços tem uma correlação negativa, mas muito forte, com a energia natural fluente a partir de fevereiro. Como a gente mencionou anteriormente, né, a gente viu ali as afluências indo para uma performance como uma das piores do cenário, né, hidrológico, e com isso, então, uma resposta muito forte de preços já nesse produto de 2026, as afluências nesse momento aí também dando um tom, né, Diniz, porque a gente tem de preços ali no dia a dia sendo negociado no mercado. O gráfico da direita é bem interessante, que a gente vê exatamente como o reservatório pouco tem impactado, né? Então, a partir do momento que a ENA, né, que a energia realmente é a água que a gente consegue transformar em energia. Então, parou de chover, né, na segunda quinzena de fevereiro, né, como exatamente a ENA foi caindo e o preço de energia subindo. Então, uma forte correlação muito mais com chuva, né, com ENA, do que o conforto conforto do reservatório. É isso aí. E aqui a gente passa um pouco pela projeção de preço spot, né? Então, algumas projeções de PLD do mercado Sudeste. Essa projeção também foi feita há alguns dias atrás, mas no início do mês, né? E leva em consideração diferentes cenários de ENA para traçar essas três curvas. Então, aqui foram trabalhados a ENA 75, que foi próximo do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, uma ENA 80 e uma ENA de 85, que foram comuns quando a gente observa o segundo semestre dos últimos 5 e 10 anos, tá? Então, traçando essas curvas, a gente chega em alguns preços de PLD média anual. Então, aqui no cenário de um segundo semestre de 75%, esse preço oscila aqui de segundo semestre em torno de uns R$400, e o preço ano fica em 326. Né? Numa curva de ENA 80%, esse preço ano fica em torno de R$272, e na curva aqui de 85%, esse preço anual fica em 218, com o segundo semestre em torno de R$245. Hoje o que a gente vê é um segundo semestre mais próximo do cenário mais seco, né? Mas essa é a projeção, a gente trouxe até comparando com o preço do ano passado, que a gente vinha observando piso boa parte do ano, né? Então, ali agosto, setembro, outubro foram os meses com maior crescimento. E a gente traz também uma visão de que o possíveis impacto em bandeira tarifária aqui, né? Então, a dinâmica do cálculo de bandeira leva em consideração tanto o PLD quanto o GSF, e por isso que a gente tem até, por mais que o preço seja parecido ao longo dos meses, a gente tem uma diferença devido ao GSF no cálculo da bandeira. Então, até abril, a gente tem aqui uma expectativa de continuar com a bandeira verde, mas já em maio, as simulações indicam a possibilidade de bandeira amarela, né? Então, seria uma bandeira amarela em maio, junho já podendo ter uma bandeira vermelha, de julho a outubro até uma possibilidade de bandeira vermelha patamar 2, né? E em novembro e dezembro a gente já voltaria aqui para vermelho e amarelo, né?
muito por conta desses preços mais elevados, num período em que a geração hidráulica é mais reduzida, que é o período seco, né? Que acho que vale o destaque, né, gente, assim, do ponto de vista da comercializadora, que a bandeira, o pessoal do Mercado Livre está acostumado que a gente tem isso fora da conta da turma do Mercado Livre, mas é um benefício para o pessoal do varejista, né? Assim, acho que vale citar que quem está nessa dúvida, migra ou não migra, o pessoal que está fazendo front com os clientes aí também, o pessoal das gestoras que acompanha os clientes que estão no momento de migração, bandeira patamar 2 aí durante 4 meses é um custo adicional importante na conta de energia do cliente, né? Eu vou até aproveitar e fazer um link com 2 perguntas. Ainda a gente não terminou a apresentação, mas eu vou fazer com um link com 2 perguntas que foram feitas e estão muito relacionadas com o que vocês dois falaram, né? Acho que a primeira da Fernanda, que ela perguntou, né, desse indício das bandeiras, né? Então a gente traz aqui um destaque que possivelmente a partir de maio a gente já tem bandeira amarela e no meio do ano ali a bandeira vermelha, né, nível 2, que é onde tem um acréscimo maior de preço, né? Então, acho que outro impacto, né, mais macroeconômico, né? Ontem foi um dia que a gente, né, o Brasil subiu os juros, né, e bandeira tarifária tem um impacto direto em inflação, né? Então vamos ver como é que vai se comportar, mas a gente deve ter bandeira vermelha para o meio do ano, e isso deve ser muito vinculado na mídia também. E o Gabriel Alves nos perguntou, né, como que a Auren está lidando com clientes que ainda não têm energia comprada e como é que isso pode impactar na migração. Eu acho que o Bruno já deu um primeiro spoiler aqui, e acho que ele ajuda muito nesse discurso. Assim, vindo para o Mercado Livre, migrando, você foge desse, não só do risco de um preço maior da bandeira tarifária, mas a imprevisibilidade que ela traz. Né? Talvez uma estratégia também seja alongar, né, contratos um pouco mais longos, que você tem, né? O Rubi mostrou ali aquela curva de preço. O 25 um pouco mais caro, o 26 elevado, mas depois ela dá uma suavizada. Então, uma estratégia seja buscar contratos mais longos. Então, isso falando da migração, né? Usar um call de venda que a bandeira tarifária está chegando e é um jeito de você fugir, né? E para quem já está no Mercado Livre e ainda não comprou energia, a estratégia de alongar contratos funciona da mesma maneira. Eu posso não querer pagar tão caro em 25, então a Auren, né, ela pode ajudar e tem produtos que você possa comprar uma energia flat, né, que você não precise pagar os R$ 400 de segundo semestre que a Valesca comentou, que tem uma tendência, né, e você diluir isso aqui para contratos de 3, 5 anos. Né? Então, talvez sejam produtos que a Auren possa oferecer e também vocês oferecerem para os clientes. Acho que de consumidor, assim, a pergunta do Gabriel, né, tem a ver muito com contratação, mas comportamento, assim. Acho que o consumidor também, ficando atento a essa dinâmica de preços, conhecendo bem seu processo produtivo, conhecendo bem a sua demanda, preços altos também são uma sinalização de que você pode modular mais a sua demanda, né? Então, preço horário, dependendo de como é a sua contratação, por óbvio, né? Mas tem uma resposta do lado da demanda que, pô, se você sobra uma energia, você pode revender para o seu vendedor original ali, né? Então, essa dinâmica de entender o preço de mercado também pode gerar oportunidades ali de alocar a demanda num determinado horário. Então, acho que clientes que conseguem fazer isso, não são todos que vão conseguir, mas é também uma potencial oportunidade em momentos de preços altos, né? Perfeito. Quem conseguir reduzir o consumo, né, e vender essa energia no Mercado Livre. Ou alocar em outro horário, né? É isso aí. Exato. Na parte inferior aqui a gente trouxe a comparação de energia armazenada. É mais para trazer essa mensagem de que a maioria dos cenários indica que agora, daqui para frente, a gente está deplecionando os armazenamentos até o final do período seco, né? Então, os níveis eles vão reduzindo, a gente vem observando isso, e a tendência, pelo menos comparada aqui com o último ano, a gente vai cruzar em alguns momentos, né? A gente já está ficando pior que o 2024, mas como o final foi muito ruim ali do 2024, houve um deplecionamento mais acentuado, né? Que até vamos ver que o Uniwave híbrido também vai cumprir esse papel, de não deixar deplecionar tanto os níveis, mas é mais para comparação de vocês, tá? Bom, pessoal, era isso. Eu agradeço a participação de todos. Vou passar para o Diniz aqui a palavra. Muito obrigado, Valesca, Bruninho, Rubi. Acho que foi ótimo o material. Acho que tem bastante coisa interessante. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou direcionando também e também participando aqui das respostas. A Karine Silva, ela perguntou de um tema que a gente comentou na última live. É um tema que está super na moda, vinculado aí nas mídias, jornais, né? E é uma sigla, né, talvez nova no Brasil, mas muito comum para fora, que é o curtailment. Né? Então, ela está na dúvida assim, primeiro, se a gente puder explicar de uma forma didática o que é,
né? E se a Auren tem um posicionamento sobre isso. Não sei se Bruninho, Valesca. Bem, na verdade, a gente tem... existem 3 tipos de corte de geração. Então, né? o curtailment é corte de É geração. corte de geração. Tá. Na verdade, é Vamos quando bem no beabá. realmente... Exato. Então, o agente ele é impossibilitado de gerar aquilo que ele teria o potencial. E a gente tem 3 classificações aqui no setor, né? Então, isso pode acontecer por razões energéticas, que é quando isso não cabe na demanda, ou seja, a gente não tem nenhuma restrição de intercâmbio, mas como a gente tem um excesso de energia, por exemplo, no meio do dia, isso não é possível de alocar na demanda, então os agentes são cortados, tá? Então, a gente tem os cortes energéticos, os cortes de confiabilidade, que são aqueles que são limitados por limite de intercâmbio. Então, existe um limite estrutural ali de que não consegue escoar toda essa energia. Então, existe esse corte. E os cortes por razão elétrica que acontecem, que foi até o que a gente comentou aqui, né? Quando acontece uma incapacidade de escoar, mas por alguma restrição conjuntural, que isso não é da estrutura do sistema, né? Então, até a gente deu o exemplo do que aconteceu, houve uma diminuição do escoamento do bipolo de Belo Monte, isso aconteceu por conta da queda de 7 torres, então não é algo que é da estrutura do sistema. Isso aconteceu, foi algo conjuntural, e houve esse corte por razões elétricas, né? Então, basicamente, são essas 3 classificações que a gente tem, né? Eu acho que qual era a segunda parte da pergunta até? Se a Auren tem um posicionamento. Sim, da Tema posicionamento. bem polêmico. Eu acho que tem um ponto também que é legal de falar. Assim, a gente trouxe o nome de curtailment também, que veio de fora, mas falando disso mais recentemente, né? Mas esse é um problema, chamando de problema aí, que é de fato, mas que as hidrelétricas também já tinham de antes, né? A gente não chamava de curtailment, mas a tal da energia vertida turbinável é a incapacidade de você alocar um potencial de geração no consumo, né? Então, isso já existe há algum tempo. A gente só está convivendo com isso agora mais por outras razões também, como a Valesca falou, muito forte nas renováveis variáveis aí, né? Na eólica e na solar. Tem a ver com o crescimento da GD e tal. Do lado da Auren, a gente tem acompanhado muito de perto, porque a gente, como gerador renovável, a gente tem um interesse grande no assunto, mas também pensando no lado da hidrelétrica também. Ele tem a ver com esse problema como um todo, né? E o que a gente tem visto, assim, um primeiro ponto, né? A razão elétrica, que é essa que para além do sistema ali, de uma situação conjuntural, hoje ele já é um risco que ele é ressarcível para o gerador. Então, isso já é importante também a gente citar, né? Então, esse é um ponto que, na regra atual, ele já está dado. As outras razões, confiabilidade energética, eles estão em grande debate no setor e acho que dá para falar, né? Assim, a gente tem falado já, e no nosso release de resultados também foi falado, que a gente tem junto das associações trabalhando numa melhor solução desse tema. A gente imagina que confiabilidade também é um tema importante de se discutir especificamente, porque ele é além do que o gerador pode controlar ali. Então, acho que existe uma diferença importante entre energética e confiabilidade, justamente por essa vida pregressa da hidrelétrica também. Então, acho que a gente precisa separar o tema. Mas a Auren tem visto essa divisão como importante e acho que as soluções são diferentes também para o energético e confiabilidade. Sabe? Boa. E acho que é um tema importante para a gente falar de curtailment também, né? Que a gente consegue reduzi-lo trazendo novas demandas, né? Então, nós aqui na Auren também estamos muito próximo de novos clientes, novos eletrointensivos, né? Que tendem a vir para cá, né? Data center, hidrogênio verde. Então, quanto maior o consumo, a gente tem a tendência de reduzir o curtailment. E os investimentos que têm sido feitos em linha de transmissão, acho que em 2028 tem um união importante que deve entrar e realmente reduzir aí os patamares do curtailment, melhorando a conexão entre Nordeste e Sudeste, né? A nossa visão, né, é que o 2024 foi um ano muito ruim, assim. A gente pode ter anos ruins adiante, assim, mas na média, o esperado 24, ele teve momentos conjunturais ali, né, de atraso de linha e tudo mais, que trouxe um problema maior do que o esperado para aquele momento. A gente vê que existe alguma coisa que é meio setorial, meio estrutural e que vai acontecer. A gente vai conviver com isso tal qual a gente convive com o GSF e tudo mais, né? Mas acho que o efeito disso ao longo dos anos pode ter um momento de solavanco que vai e volta, mas acho que ali no 29 e 30 isso começa a reduzir de forma importante. Principalmente confiabilidade, né? Foi criado um grupo de trabalho pelo CMSE
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, com foco realmente em soluções conjunturais aqui para tratar esses curtailments, né? Então, é um assunto que vem sendo discutido até no âmbito do CMSE. Bateria, então, o leilão de reserva de capacidade, a gente falou muito de hidrelétrica e térmica, né? Mas bateria também vai ter um produto específico, potencialmente. Então, pode ser que com a regulação avançando, a gente tenha outras soluções aí no meio do caminho. Pô, você não sabia, mas a próxima pergunta é sobre bateria, já que você já deu o gancho. O Rafael Cunha, né, ele pergunta: nesse cenário de sobreoferta de renováveis e a maior variabilidade de preço, como vocês veem a perspectiva do sistema de armazenamento de energia no curto prazo? Bruninha, não sei se é. Eu tenho ainda um ponto, assim, aí tem o que do nosso posicionamento também, mas uma visão individual da coisa. Vai chegar o momento. A gente olha para o mercado de fora, existia curtailment lá fora, passou a ter aqui, né? A gente via preços negativos em alguns mercados, a gente vê o preço indo para zero, que vai semi-zerado ali, o preço no piso nos momentos de maior solar. E a gente vê as baterias cada vez mais em mercados já mais maduros também, fazendo papel importante. A gente olha Estados Unidos, já é mega relevante a participação ali, seja no ERCOT, seja na CAISO ali da Califórnia, a gente já vê momentos bem importantes que fazem muito parte ali do suprimento energético mesmo ali, né? No Brasil a gente tem alguns desafios ainda a superar, então por isso que eu acho que a gente sempre vai olhar para fora e aprender com o que foi feito, tropicalizar a solução e resolver. Então acho que a gente está um pouquinho ainda nessa jornada. O leilão de reserva de capacidade que deve contratar alguma coisa, acho que é um experimento. E aí ele é um experimento em dois sentidos, né? É um experimento da feasibilidade financeira do negócio mesmo. Então ainda não é uma tecnologia necessariamente barata. E então vai depender muito de como o arcabouço regulatório vai se comportar para fins de remuneração. Se for só atrelado em alguns mercados, que é volatilidade de preço, talvez não se pague ainda no Brasil. Talvez no leilão de reserva de capacidade, que você bota uma receita fixa, assim. Então acho que a gente vai ter que achar o formato de remuneração. Esse é um. E o outro é a discussão regulatória em si, e de operação, né? Como o INS vai usar, como é a disponibilidade do ativo. Então é tudo uma discussão muito nova. Então acho que a gente tem dois momentos importantes, duas vertentes importantes de discussão, e acho que o leilão de reserva de capacidade vai cumprir muito com esse papel de botar algumas regras claras no jogo, que ainda estão pendentes, ele ainda falta. Então, eu até acho que o leilão de reserva de capacidade específico de bateria, ele está sendo postergado agora, né, do que esperava que fosse. Ele acabou indo alguns meses para frente, justamente porque essa discussão regulatória ela é a mais relevante agora do momento. Assim. Então, chegaremos lá. Acho que o Brasil tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente tem reservatórios espalhados e que tem uma relevância mega importante e trouxe nossa confiabilidade do setor até aqui e vai continuar entregando. Mas a bateria vai ter um papel, vai ter algum papel ali, não igual nos outros países, mas vai ter um papel importante e em breve a gente vai começar a ver. Bom, acho que é isso, né? Hoje no Brasil a gente já tem uma bateria natural, né? A gente consegue armazenar água, né? A gente fala bastante aqui dela, né? Então, acho que é super importante. E acho que o principal fator é esse econômico, né? Também acho que correr agora, fazer algo de curto prazo, que eventualmente vai onerar, de novo, sempre, né? Vai onerar o consumidor com criação de novos encargos. Então, eu acho que ainda não é, né, a solução, mas é algo que vai chegar, né? Acho que bateria já está no mundo inteiro. Essa expansão de solar que a gente vê, né, tem um sinal forte para a gente aumentar essa modulação do preço ao longo do dia. Então, quanto mais diferença a gente tem, que é isso que o Bruno comentou, a arbitragem, ela pode ser um meio de remunerar a bateria, o que é realidade em outros países, né? Do Chile também se evidencia boa parcela da receita do agente de bateria, ela vem dessa arbitragem de preço, que hoje a gente não vê esse sinal muito forte para arcar com o empreendimento, né? E nós aqui na Áurea, né, apesar de não ter baterias, né, ainda trazendo para o tema de renováveis, a gente influenciou bastante regulatoriamente para fazer o primeiro parque híbrido do Brasil, né? Então, de algum jeito, né, com tecnologias existentes e num custo mais baixo, né, a gente tem no Piauí um cluster onde a gente consegue gerar energia com vento, durante um vento que é predominantemente noturno, né? Então a gente gera ali à noite com vento e durante o dia com sol. Então, a gente tenta reduzir essa intermitência de preço horário para ter uma geração flat. Então, é uma solução que não é uma solução de bateria, mas o parque híbrido pode ser algo que a gente consiga fomentar e continuar crescendo para que realmente reduza esse impacto da intermitência das fontes renováveis. As hibridizações são legais que você usa, o mesmo sistema de transmissão, né? Os mesmos contratos de conexão, sem onerar mais o consumidor e nem o gerador do ponto de vista da TUST, né? Do custo.
Então, é uma mega solução aí que a gente fez ali o primeiro, outros agentes já também caminharam nessa direção. Mas a inovação, ela precisa vir para... Ela é uma dessas que vão dizer se o New Wave híbrido é a única resposta para redução de encargos, né? Acho que não, tecnologia também é uma delas. Boa. Rubinei, tem uma para você agora. A 385, você compra ou vende segundo semestre? Eu Tô sabia que essa brincando. seria para mim. Não precisa responder, não. Não vou ser uma bola na fogueira com você ao vivo, assim, né? Você que é nosso trader. Mas eu acho que era legal. Acho que agora seria legal a gente ter o resultado da enquete. Eu não sei se a gente já está pronto para ver, para a gente poder comentar lá. Tô curioso também. Mudou bastante, ó, porque lá no evento da PSR, né, se não me engano, deu 52 contra 48. Né? A gente atualizou os preços de hoje, né? Para quem tem acompanhado o mercado, o preço de segundo semestre 2026 subiu muito na data de hoje, mas realmente a gente já vê que é um preço muito mais né? A grande maioria ali, né? 75% já com call de venda, e enquanto 26% compra. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, eu acho que está muito correlacionado com a nossa apresentação, né? Acho que a Valesca colocou ali num cenário, né, talvez mais seco nosso lá, com uma ENA. Ainda sempre dá para piorar, né, com efeitos climáticos extremos que a gente tem vivido ali, né? Mas a gente entende que, e acho que hoje as rodadas tendem para aquele cenário mais seco, né, que está dando um preço médio de segundo semestre a R$400. Mas eventuais surpresas, eventos de clima O período podem... úmido, inclusive, do sul, né? A gente está saindo de um período úmido do sudeste, mas iniciando daqui a pouco um período úmido do sul. E, eventualmente, a gente até vê climatologicamente, historicamente, aí um sul que algumas vezes ele acaba surpreendendo em termos de precipitação, que se reflete em ENA e pode trazer uma mudança rápida também, como é um modelo que tem respondido muito rápido a ENA, a preço, né? Então, também pode ter algumas surpresas que venham aí, dado as afluências no subsistema sul, nessa entrada de período úmido que se inicia agora, né? Eu acho que é isso. Acho que o principal recado da live, assim, a gente está num ano... A gente está cada vez mais colocando incertezas, né, no setor, né? Então, a gente tem incertezas climáticas, né, os eventos extremos, né? A gente sai de um sul com catástrofes no ano passado, por um sul que não chove há muitos meses esse ano. Um dezembro muito bom, começo de janeiro excelente, para um pior março da história. Então, a gente está cada vez vivendo mais extremos. Um modelo que está muito mais averso a risco, um modelo que vai cada vez mais antecipar despacho e a gente vai ter preços mais altos, descolamento de supermercado, PLD horário variando muito. Então, acho que é cada vez mais, né, nós, como empresas, como cliente, investir em gestão de risco, antecipar qualquer tipo de movimento, né, não fazer tanta aposta, né, estar contratado para evitar, né, as surpresas como a gente teve hoje com essa subida de preço. Então, acho que por isso que a live a resposta deu um pouco mais para o call de venda do que aconteceu na semana passada, que realmente estava muito impactado, né? Então, acho que é isso. Acho que cada vez mais a gente investir em inteligência, né, e governança para redução de riscos e tomar posições mais centradas. De tudo que a gente falou, que você falou, assim, a tônica do preço é volatilidade, assim, é incerteza. Você fala um monte de incerteza. Produção, é renovável, cara, tem muita coisa acontecendo. E o setor está complexo e ele vai ficar mais complexo. Não é um sinal que ele vai ficar mais simples daqui a pouco, né? Que a gente vai resolver e vai ficar mais simples. Não é. Então, volatilidade vai ser inerente no nosso mercado. E pode ser que caia e a turma da venda acerte. Mas vai chegando que vem e pode mudar tudo de novo mais uma vez. E o preço vai e volta, vai e volta. Então, essa dinâmica, a gente vive nisso no setor há muitos anos, mas todo mundo que está aqui já viu que isso ficou cada vez maior. E com a entrada do D100, já 4 anos já vigente, né? Agora, né? O quarto ano, a gente está no quarto ano. A volatilidade horária ficou mais evidente ainda. Então, a gente está falando aqui de um produto de semestre, né? Mas se você olhar no mês a mês, na hora a hora, esse negócio é realmente de volatilidade muito grande. Então, gestão de risco e uma diretriz estratégica muito clara, assim, é importante. Então, o pessoal do consumo, aproveitar os momentos, as janelas ali de melhor contratação e gerir o risco ali, e ter uma estratégia muito clara de contratação de anos à frente, eu acho que é super, super um lugar importante para todo mundo perseguir. Muito bom. Bom, gente, como a gente prometeu no começo da live, né, a gente tem um presente, né, para quem está nos assistindo. E é muito bom para a gente poder, para vocês contribuírem, que a gente continue
melhorando a nossa live, trazendo temas que for de interesse de todos vocês. Então, com esse QR Code aqui, vocês vão conseguir acessar uma pesquisa rápida e no final da pesquisa vai ganhar um cupom, né? Para que de forma muito simples vocês consigam usar, né, a nossa ferramenta, a nossa calculadora. Tá aqui, né, o site e para que vocês possam entrar. Na calculadora ele tem o item ali, né, que é para você. Lá você vai poder descobrir, né, qual que é a sua pegada de carbono. Você pode aí pegar o cupom que você recebeu ali no final da pesquisa e neutralizar as suas emissões, tá? E aí você vai poder, no final de tudo isso, ainda receber um certificado, né, para que você possa compartilhar essa iniciativa de você ter reduzido a sua pegada de carbono. Feito? Valeu. Gente, de novo, espero muito ter contribuído para que todos vocês aí possam buscar a melhor estratégia, a melhor gestão de risco, né, para os seus negócios. Valesca, Bruninho, Rubi, obrigado. Né? Agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Realmente espero que todo mundo tenha aproveitado. Não sei se alguém quer dar uma palavra final. Nos vemos na próxima, né? É isso aí. Boa dica. Obrigado, pessoal, que assistiu aí e contem conosco sempre que precisar. Então agradeço a todos vocês e até uma próxima live da Hora em Tendências. Obrigado.